Olá, amigos, boa noite a todos. Estamos em mais uma quarta-feira de estudos e tratamento aqui do nosso trabalho. Lembrando aí do nosso WhatsApp que está na tela, para que vocês possam estar comunicando conosco e principalmente encaminhando nomes para tratamento. Bom, nós vamos dar início ao nosso estudo e com o tema Voltarás por Amor, o nosso retorno ao plano reencarnatório. Porém, iniciando com uma passagem do Evangelho, que já vamos colocar na tela para vocês e vamos dar sequência à nossa oração e nosso estudo. Está em Mateus capítulo 28, versículo 20. Ensinando-nos, estou convosco, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Convidamos a todos a levarmos nosso pensamento ao plano superior da vida. Queremos te agradecer, Senhor, pelas bênçãos desta noite, pelo nosso estudo e nosso tratamento. Que as tuas bênçãos estejam conosco, abençoando a todos que acompanham esse trabalho e aos irmãos que mandaram seus nomes para tratamento e todos que nos acompanham nesse momento. Obrigado por tudo e que assim seja. Muito bem, amigos, nós vamos dar sequência aqui ao nosso estudo. Esse tema, Voltarás por Amor, é muito interessante a visão que a espiritualidade nos traz no momento que nós nos deparamos no plano espiritual e chegamos à conclusão, e geralmente acontece com todos, menos com aqueles que não têm condições de fazer suas programações reencarnatórias, os chamados reencarnações compulsórias, mas a maioria, tirando esse grupo de pessoas que estão em condições ainda muito inferiores, todos nós chegamos à conclusão de retornar o mais breve possível, a fim de darmos sequência ao nosso processo evolutivo, uma vez reconhecendo no plano espiritual a nossa deficiência, os erros, as oportunidades que nós perdemos. Então, para iniciar, nós vamos colocar lá um texto que está no livro Ceareiros de Volta. E esse texto fala assim, quando do retorno reencarnatório: não acrediteis em mudanças radicais pela morte. Continuarás fazendo como espírito e dentro das condições da vida espiritual aquilo que fazes como encarnado na vida humana. Então, mostrando para nós, mais uma vez, que o fato de desencarnar e nos depararmos no plano espiritual, não vai haver mudança brusca. Nós seremos os mesmos. Iremos ter os mesmos desejos, os mesmos vícios, as mesmas manias que tivemos quando encarnados. Então, nós vamos continuar fazendo como espírito tudo que fazíamos quando encarnados. Então não há essa mudança radical, mudança extraordinária. Não. Nós vamos ser os mesmos. E continua ele falando assim. E merece notar-se que essa ausência de mudança radical, então ele faz uma comparação. E merece notar-se que essa ausência de mudanças radicais é mais grave do que se as houvesse. Então, o fato de não mudarmos é gravíssimo. É isso que ele quer dizer. É gravíssimo. Por isso, é para acúmulo de paradoxo e infortúnio, legião de espíritos são por séculos e séculos mais lúcidos quando na carne do que quando livres no espaço. Os vícios a que se acomodam não lhes permite liberdade para a fixação. Muito bem. Continuando aí, ó, os vícios a que se acomodam não lhes permite liberdade para a fixação deles próprios na paz interior. Então nós vemos que a nossa condição
no plano espiritual, ela é deveria ser uma mudança radical, imediata, mas como nós sabemos, nós levamos um tempo para nos adaptarmos às questões espirituais. A nossa adaptação no plano espiritual, ela é complicada. Então, muito mais do que a gente possa imaginar, as condições dos espíritos no plano espiritual, ela é gravíssima pelo fato de não ter essa mudança. Pelo fato de não ter essa mudança. E devido à inferioridade que nós carregamos. Devido à nossa condição evolutiva ser muito inferior ainda. Então, o que ele fala aqui? Que muitos espíritos é mais lúcido encarnados do que desencarnados. Olha só que coisa interessante. Então, é importante o nosso conhecimento, o nosso estudo, o nosso preparo, para que o mais rápido possível possamos nos adaptarmos, encararmos a realidade espiritual, para que possamos rapidamente nos prepararmos para o nosso retorno. Olha o que ele fala ainda em outro texto, ainda no mesmo livro do Espírito João Modesto. Ele fala assim: repetência reencarnatória traz problemas agravados e embaraçosas, situações sem qualquer vantagem nos instrumentos que o repetente se valerá na edificação da felicidade. Ora, quando nós repetimos a nossa encarnação, pelo fato de termos errado, retornamos para consertar esses erros, nós não voltamos com vantagens nenhuma. Porque voltamos àquele estágio anterior, no qual cometemos o erro, no qual nós não aproveitamos quando a aprovação veio na vida anterior para ajuste. Como nós não executamos com equilíbrio, nós retornamos repetindo os acontecimentos. E ela se torna mais difícil. Como ele fala aqui que nós não temos nenhuma vantagem, isso quer dizer que os fatos retornam, se repetem e serão muito mais difíceis. Porque nós não construímos vantagem nenhuma. Quando nós executamos bem essas ações reencarnatórias, nós retornamos com a vantagem melhor, no sentido de melhor preparo. São outras situações? Sim, mas nós vamos estar muito mais fortalecidos em termos de vivência. São outras provações, pois estaremos mais adiantados, vivendo outras situações para o nosso crescimento espiritual. Então é muito interessante nós raciocinarmos. A maioria dos acontecimentos da nossa vida são repetições de atos que cometemos no passado sem acerto, erros, e retornamos como repetentes. Porque é necessário que assim seja, para que possamos tomar novas atitudes, novos acertos. Ou um novo acerto, né? Porque na realidade, se ele retorna e nós como repetentes, isso quer dizer que nós não acertamos. Erramos, fizemos escolhas inadequadas. Então é preciso isso voltar como um aluno que repete uma série escolar e é considerado repetente, porque ele repete a mesma lição. Nós, por nossa vez, também sofreremos essa repetição
de ações cometidas no campo do erro das encarnações anteriores e que são projetadas na vida atual para que possamos retornar nessas ações, mas com condutas diferentes. A lição que intitula o nosso tema, então, é um livro que está lá uma lição que está no livro Caminho Espírita, e a lição fala assim, intitulada mesmo, Voltarás por Amor. Então, assim que se expressa ante a fome de paz que te atormenta os dias, de certo já sonhaste com a disposição de repousar além da morte, recusando o cálice de angústia que a existência carnal te sugere. Ora, todos nós pensamos que ao desencarnar estaremos numa condição muito maior e melhor do que a vida atual, como se fosse o nosso repouso, a recompensa do que nós fizemos aqui na Terra. Ao longo de tantos anos, cabível a cada realidade de cada um, o tempo de vida estipulado pelos programas divinos, automaticamente a gente pensa nesse repouso no plano espiritual, em função da vida que nós tivemos. Então os espíritos continuam e falam assim: cultivas a virtude e aspiras, sem dúvida, ao prêmio natural que o trabalho irrepreensível te granjeou. Sofres e reclamas consolo. Choras e pretendes alívio. Entretanto, para lá das fronteiras terrestres, plano espiritual, o amor te fulgirá sublime no coração, como estrela surpreendente, mas ouvirás os soluços daqueles que deixaste sob a névoa do adeus. Olha só que interessante. Escutarás as preces de tua mãe e os rogos dos teus filhos, quais poemas de lágrimas a desfalecerem de dor sobre tua cabeça, invadida de novas aspirações e tocada de novos sonhos. Porque, meus irmãos, principalmente no período de adaptação no plano espiritual, é bom falarmos isso, continuamos ligados ao passado nosso, ao nosso passado reencarnatório, ou ligados à última encarnação, ligados aos nossos convívios, nossos parentes, amigos. Por quê? A nossa condição inferior não nos permite um voo dilatado no plano espiritual. Por isso que nós temos falado que é muito difícil a nossa adaptação ao mundo espiritual, ao nosso retorno. Lembra lá o nosso mundo verdadeiro, o nosso mundo de origem. Mas nós temos uma certa dificuldade de adaptação. Quando lemos na literatura, a convivência desses espíritos no plano espiritual não é fácil. Aí, essa lição lógica de Emmanuel, né, que está no livro Caminho Espírita, então ele fala, compreenderá a renúncia com mais segurança e exercerás o perdão sem dificuldade, porque o nosso pensamento clareia, não é? Com muito mais abertura mental no plano espiritual. A consciência tranquila ser-te-á uma bênção. Contudo, o anseio de ajudar fremirá no teu peito, inspirando-te a volta. Olha só. O anseio de ajudar
fremirá no teu peito, inspirando-te à volta e reconhecendo que o céu verdadeiro não existe sem a alegria daqueles que mais amamos, regressarás por amor ao campo da luta para novamente experimentar e sofrer, esperar e redimir, adquirindo o poder para ascensões mais altas. Vale lembrar que as nossas ligações permanecem, porque enquanto aqueles que convivemos não se elevam também, não se enquadram dentro dos preceitos superiores, continuaremos ligados. E isso não nos permitirá desligamento das questões mentais. Por isso, a nossa vontade, o nosso desejo, o nosso anseio de retornar. Haja visto que quando estamos aqui, como ele fala no início da lição, achamos que vamos ter o repouso, o sossego no plano espiritual. Mas no momento que reconhecermos todas essas situações e as nossas ligações, nós mesmos haveremos de retornar, de implorar, de pedir o nosso retorno imediato para o ajuste de nossas contas, nos auxiliando nos acertos das repetências reencarnatórias, das repetências das ações cometidas no campo do erro e por aqueles que compõem o nosso quadro mais próximo de convivência, seja ela no campo familiar, com sanguíneo, ou naqueles que conviveram conosco ao longo do nosso projeto reencarnatório. Continua Emmanuel e ele fala assim: porquanto, pela força do bem puro, descobrirás com o Cristo de Deus a luz da abnegação que nos impele sempre a horizontes mais vastos, repetindo também com ele aos companheiros de aprendizado a divina promessa: em verdade estarei convosco até o fim dos séculos, porque não há felicidade para os filhos acordados de Deus, sem que todos os filhos de Deus entrem efetivamente na posse da felicidade real. Ou seja, fica claro para nós que nós vamos ter paz íntima, tranquilidade mental, quando todos aqueles que convivem conosco estiverem bem. Não tem como estarmos bem se nós não buscarmos a harmonia de todos. A nossa mente não ficará tranquila. A nossa mente irá buscar a convivência, o bem-estar. E quando nos depararmos com aqueles que não ficaram bem, nosso íntimo, nós não vamos ficar satisfeitos. Pelo contrário, teremos aquela agonia íntima. Algo estará faltando em nós. Porque é assim que acontece. Lembra que os nossos erros são individuais e coletivos. Quando nós reencarnamos com os nossos programas, eles são programas, lógico, voltados para nós, mas dentro do programa nós vamos ter ações individuais e ações coletivas. Ao passo que o nosso processo evolutivo, ele não é isolado daqueles que convivem conosco. Quando nós estivermos nessa verificação mental, nessa checagem mental, que nós chamamos de visão panorâmica, nós vamos reconhecer
que não tem como nos isolarmos daqueles que conviveram conosco. Não tenha dúvida que teremos grandes lamentações por acharmos que estamos livres daqueles desafetos, daqueles que lutamos na vida para nos isolarmos, mesmo os familiares, os consanguíneos, mesmo esses. Nós haveremos, porque nós chegaremos a essa conclusão que para ter tranquilidade mental, haveremos de conviver bem com todos. Porque senão nós não vamos encontrar paz íntimo, tranquilidade íntima. Nós chegaremos a essa conclusão. Vale lembrar que a espiritualidade não vai nos lembrar, nos acordar, não vai nos forçar a entender isso. Porque nós mesmos estaremos incomodados conosco, com a nossa consciência. E nós vamos chegar nessa conclusão. É assim que ocorre. Por isso que quando nos programamos para retornar, nós desesperamos em querer voltar. Nós muitas das vezes imploramos o nosso retorno. A gente encontra isso na literatura de André Luiz, de Laro Silva, de Humberto de Campos, né, o irmão X, Humberto de Campos, nas lições que eles nos trazem, mostrando que nós mesmos vamos nos incomodar. E nós vamos chegar à conclusão que só retornando é que nós vamos encontrar essa paz íntima, se fizermos por onde? Se agirmos com consciência tranquila, se agirmos de pleno acordo e concordância com os ensinamentos superiores, ao menos com aquilo que foi programado para aquela existência. Porque quando programamos junto com a espiritualidade nosso projeto reencarnatório, nós prometemos a nós, os mentores que são responsáveis pelo nosso projeto, a nossa vinda, o nosso retorno, de que iremos cumprir com aquilo que está programado. Por isso que quando chegamos lá e fazemos então uma revisão de tudo o que ocorreu naquela última existência, nós nos decepcionamos conosco mesmo. Porque nós vamos entender que fomos nós que pedimos, fomos nós que participamos do programa, fomos nós que muitas das vezes sugerimos determinados fatores ali dentro do programa reencarnatório. Olha que interessante. Então, nós precisamos ter isso em mente, acordado. Precisamos lembrar desses fatores para que, tomando posse dessas lembranças, no momento atual, possamos rever a nossa vida. Possamos alinhar as nossas atitudes no campo do bem, avaliando o que temos feito de nossa conduta, o que temos feito das lições que nós temos recebido. Lembra, por aqui, pelos nossos estudos, toda semana nós temos lições nos lembrando, nos convidando à boa conduta, com lições, eu costumo dizer, que se repetem
com palavras, com situações, com texto, com os espíritos, nos lembrando da importância de agirmos da melhor maneira dentro da nossa programação reencarnatória, para o acerto, para que possamos melhorar, para que ao findar de nossa encarnação, ao findar do nosso projeto reencarnatório, possamos estar em melhores condições, que chegamos lá em melhores condições, para avaliarmos rápido, logo, e assim, como Emmanuel coloca nessa lição maravilhosa, voltar por amor para darmos sequência ao nosso programa encarnatório. Que as bênçãos de Jesus esteja conosco, que as bênçãos do Mestre possam nos fortalecer a todo na sequência de nossas vidas. Vamos agora nos prepararmos para a nossa oração final, principalmente em favor dos irmãos que mandaram seus nomes para tratamento. Amado Mestre Jesus, nós te agradecemos a nossa noite de estudo, de tratamento, e pedindo, Senhor, as tuas bênçãos, principalmente para os irmãos que encaminharam seus nomes durante a semana, para que aqui orássemos e que esses mesmos nomes, Senhor, encaminharemos para as nossas reuniões de segunda-feira, em nossa instituição, para darmos sequência a esse tratamento. Que a nossa oração de hoje possa se voltar para esses irmãos e para todos aqueles que têm sofrido, que estão em grandes dificuldades, tanto os espíritos encarnados como os desencarnados. E que todos ligados a esse trabalho, que nos acompanha semanalmente, possam receber as tuas bênçãos em teus lares, a fim de que o amor de Mãe Maria Santíssima, de Jesus, nosso amado Mestre, possa chegar a todos de alguma maneira, derramando um manto de amor divino sobre o lar, sobre cada um, nesta noite e na sequência dos dias da nossa semana. Que a tua paz e o teu amor permaneça conosco agora e sempre. Graças. Muito bem, companheiros. Nós vamos encerrando aí o nosso trabalho. Nosso computador deu um probleminha aqui, eu não consigo passar as outras imagens. E são aquelas que todo mundo conhece, né? Que a gente sempre coloca aí dos nossos trabalhos sociais. Importante a gente continuar fazendo a nossa campanha, contribuindo da melhor maneira possível, dentro das condições de cada um, e passando para os companheiros da melhor maneira possível, tá bom? Tá aí o nosso WhatsApp, o nosso Instagram, para que vocês possam estar compartilhando esse nosso trabalho, principalmente o nosso estudo, né, gente? Aqueles que puderem contribuir a algo muito voluntário, muito individual. Importante aqui é o nosso estudo, a nossa oração, a fim de que possamos contribuir com a nossa mente pelo melhor de todos, principalmente nossos irmãos que estão em tratamento conosco. Que a paz do Divino Amado Mestre Jesus esteja conosco e que possamos contribuir divulgando da melhor maneira possível, espalhando para os nossos amigos, pelas nossas redes sociais. Um abraço carinhoso a todos. Até a próxima quarta-feira. Tchau.